Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. O tema da nossa aula de hoje será sobre a Inconfidência Mineira. Vamos lá? Bom, gente, a Inconfidência Mineira foi um movimento que se iniciou na região de Minas Gerais, no território brasileiro, e ele vai ser influenciado pelas ideias iluministas, principalmente aquelas ideias ali em torno da ideia de liberdade e igualdade para todos. Ele tinha como objetivo reagir contra a cobrança e os impostos abusivos que a coroa realizava naquela região de mineração. Bom, gente, então vamos ao contexto histórico daquela época. Em 1785, o ciclo de mineração do Brasil começou a entrar em decadência. Por quê? Porque o ouro é um material finito. Quanto mais você explora, menos você vai ter, porque ele se esgota, ele acaba. E isso estava acontecendo no Brasil. O ouro já estava sendo explorado, tanto que começou a se esgotar, começou a acabar. Então, os mineradores em 1785 eles já não estavam arrecadando a mesma quantidade de ouro que eles arrecadavam no início da mineração. E aí o que vai acontecer? Com a diminuição da quantidade de ouro, vai ficando cada vez mais difícil para que os mineradores consigam pagar as 1.500 quilogramas, os 1.500 quilogramas de ouro à coroa portuguesa, que era a taxa de imposto cobrado pela coroa. Então, quanto mais passava o tempo, menos ouro tinha e ficava cada vez mais difícil para que eles pagassem os impostos cobrados pela coroa. Bom, e aí o que vai acontecer? Se eu não tenho ouro, se eu não encontro ouro, eu não tenho como pagar os impostos. E aí muitos pagamentos de impostos vão deixar de ser realizados. Então, o rei português ele vai proibir as manufaturas de funcionarem naquela região. E aí, em 1785, os colonos vão ser obrigados a comprar os produtos manufatureiros da coroa portuguesa, que era uma forma da coroa compensar a perda dos impostos. Então, o que acontecia? Eles ficaram proibidos de produzir o básico de sobrevivência aqui no Brasil. Eles eram obrigados a comprar da coroa portuguesa. Bom, e aí então a gente tem todo o quadro que vai motivar aí a revolta, que é a Inconfidência Mineira. Então a gente tem a opressão econômica e a arrogância da coroa portuguesa e das autoridades portuguesas no território brasileiro. A gente tem a forte repercussão entre os intelectuais mineiros das ideias de liberdade política e econômica que vão ser influenciadas pela independência dos Estados Unidos, que são as ideias iluministas. A gente vai ter também o lançamento da derrama. O que seria a derrama? Basicamente, o rei de Portugal ele instituiu que aqueles que não conseguissem pagar os impostos, eles ficariam com a dívida acumulada e que ele poderia cobrar então a derrama sobre aí o ouro ou os impostos atrasados. O que seria a derrama? Basicamente, o governo português ele teria autoridade para confiscar todos os seus bens até dar o valor da dívida que você tinha. Então, a coroa portuguesa ela lançou em Minas Gerais que ela faria a derrama sobre a alegação de que estava havendo sonegação e contrabando. Então, ela queria cobrar a derrama da população. Bom, e aí a gente tem alguns líderes dos movimentos.
Então, um dos líderes foi o José Álvares Maciel. Ele era um intelectual formado em Coimbra e ele era filiado à maçonaria francesa, tá? Nós temos o Domingos Vidal Barbosa, que ele era formado em medicina em Bordeaux, na França. Daí vem toda a influência das ideias iluministas da Revolução Francesa também. Nós temos também o Cláudio Manuel da Costa, o Tomás Antônio Gonzaga e o Inácio Alvarenga Peixoto, todos eles formados em Direito em Coimbra, e todos eles eram poetas do arcadismo brasileiro. Nós temos também o Coronel Freire de Andrade, o Costa Rezende, Joaquim Silvério dos Reis, tá? Essa imagem é do Joaquim Silvério dos Reis, porque ele vai ser importante dentro dessa história. E nós temos o alfaiate dentista Joaquim José da Silva Xavier, que era mais conhecido como Tiradentes. Bom, pessoal, notem com relação aos líderes do movimento que eu falei, que a maioria dos líderes eram da elite brasileira. O mais pobrezinho deles era justamente o Tiradentes. Ele ganhou esse apelido não porque especificamente ele era dentista, mas ele fazia parte do exército e ele acabava assumindo a função de arrancar os dentes das pessoas quando elas sentiam dor. Não tinha meio que uma medicina que cuidasse da saúde bucal naquela época. Então a ideia de dentista era você arrancar o dente que você sente dor. Bom, gente, quais eram os objetivos dos Inconfidentes durante a Revolução? A gente tem a independência e a instauração de um regime republicano. Então, eles queriam separar aquela região mineradora do restante do Brasil, declarar sua independência e instaurar naquela região um regime republicano. Eles queriam a valorização do ouro e a exploração do ferro e do salitre na região de Minas. Eles queriam um incentivo à fabricação de tecidos e algodão. Eles queriam estimular as mães da região a terem muitos filhos para povoar o território. Eles queriam também a criação de uma universidade na região de Vila Rica. Eles queriam a transferência da capital da região para São João del Rei, que era uma cidade importante na região das Minas. Eles queriam a instalação de uma Casa da Moeda, a criação de usinas metalúrgicas e usinas têxteis, e o fim da dívida com a Fazenda Real, o fim dessa cobrança de impostos excessivos da coroa. E aí então, o que vai acontecer? Os conspiradores, que são os Inconfidentes, eles vão adotar uma bandeira que estaria contida a frase Libertas cae será também, que seria o quê? Liberdade ainda que tardia. Essa bandeira, ela se tornou o símbolo de Minas Gerais. Era o símbolo da Revolução dos Inconfidentes e ela se torna então o símbolo da região de Minas Gerais, lembrando aí desse movimento. Bom, gente, como que ocorre a revolta? Então, a revolução, ela deveria acontecer no dia em que seria implementado a derrama. Então, qual era a ideia dos Inconfidentes? Aproveitar ali a situação de descontentamento da população, porque o governo estaria confiscando os bens da população, e nesse momento aproveitar então para fazer uma revolução e se tornar independente. Só que, o que vai acontecer? Quem estava responsável por fazer essa derrama era o Visconde de Barbacena, que ele foi empossado como governante ali na região,
em 1788 e ele deveria então realizar essa derrama. Só que o que vai acontecer? Bom, o movimento ele vai ser denunciado ao Visconde. Por quê? Lembra do coronel Joaquim Silvério dos Reis, que eu mostrei em slides aí anteriores? Então, ele, juntamente com o Basílio de Brito Malheiro, do lado, e o mestre de campo Inácio Correia Pamplona, eles vão denunciar o movimento. Por quê? Dentro desse movimento, vocês viram que a maioria eram pessoas ligadas à elite. O Tiradentes era o mais pobrezinho entre eles. E eles discordavam com algumas questões de como seriam então a república da região. E aí o que vai acontecer? Tiradentes ele defendia o fim da escravidão, o que a maioria ali que era da elite não aceitava. Então, o que vai acontecer? Esses coronéis, tenentes, eles vão denunciar o movimento, porque acham que as ideias estão se tornando radicais demais. E aí eles vão denunciar o movimento em troca do perdão das suas dívidas. Então, além de terem as dívidas perdoadas, eles ainda vão receber uma quantidade em dinheiro pela traição. Bom, e aí o Visconde de Barbacena, sabendo da situação, ele vai suspender a derrama e vai mandar prender aqueles que foram aí delatados pelo Joaquim. E aí o que vai acontecer? Tiradentes, ele vai acabar sendo preso no Rio de Janeiro, porque o Tiradentes ele vai para o Rio de Janeiro tentar conseguir apoio para a independência da região das Minas, desse apoio da luta contra a coroa portuguesa. E após a prisão de Tiradentes, a gente vai ter a chamada devassa, que são as investigações em torno ali daqueles que participaram da Inconfidência Mineira. E é o que vai acarretar as suas penas. Basicamente, o único que vai admitir ter participado do processo da Inconfidência vai ser o Tiradentes. Todos os outros vão negar a participação. E aí, o que nós vamos ter? Os conjurados, que foram os participantes da Inconfidência, eles vão ser presos por quase 3 anos. A maioria vai ser condenado ao exílio, ou seja, eles vão ser expulsos do Brasil para viver na África, porém alguns deles vão ser processados, não, eles vão ser perdoados, então não vão chegar a ir para o exílio, simplesmente porque eles eram das classes mais altas da sociedade mineira. E apenas o Tiradentes, que era o mais pobre entre eles, vai ser condenado à morte, porque a coroa precisava de uma pessoa para que essa pessoa servisse de exemplo para o restante da população. Bom, e aí então a execução do Tiradentes vai ocorrer no dia 21 de abril de 1792. Ele vai ser enforcado. Depois de enforcado, ele vai ter seu corpo esquartejado e os pedaços do seu corpo vão ser espalhados pelas cidades da região de Minas Gerais. A cabeça dele vai ficar exposta em Vila Rica, para que todas as vezes que as pessoas passassem por ali, lembrassem do que aconteceria caso elas se revoltassem contra a coroa portuguesa. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima!